eu vou repetir aquele Deus te sai de casa. Tá, já tô aqui gravando. Deus te sai de casa, oi que rica morada. Deus te salve casa, oh que rica morada. Deus te salve casa, oi que rica morada. É o sol, é a lua, senhora, mas que vai pela glória. É o sol, é a lua, senhora, mas que vai pela glória. Olá a todos e todas. Peço licença ao mestre Diá, da comunidade de Quilombola de Casca, na região de Mostardas, que me ensinou esse canto de salvar a casa. Quero saudar vocês com esse canto para levar uma proteção, um carinho, um afeto para todo mundo que está aí nesse momento de isolamento, sem poder ver as pessoas, né? E se cuidando da sua saúde, cuidando da saúde dos seus familiares, dos seus amigos. Eu estou aqui hoje a convite da Nathalie Weber, a quem eu agradeço imensamente. Nosso plano inicial, né, Nathalie, era que a gente fizesse esse encontro presencial, mas devido a toda essa mudança, né, mundial que está acontecendo, esses desafios que a gente está vivendo, o formato desse Sarau da Memória, ele se tornou um formato virtual, que tem uma vantagem que é poder chegar também a mais lugares, né? Mais cidades, enfim, pelo país, pelo estado, mundo afora, quiçá, né? Um projeto tão lindo, ao qual eu parabenizo muito a Nathalie e todas as pessoas que trabalham com ela na comunidade Cachoeira. Minha terra, né? Eu estaria aí em Cachoeira, abraçando também minha família, nesse momento de encontro. Eu sou Luciana Praz, eu sou professora de música, hoje atuo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no curso de música popular, e tenho uma formação na área da etnomusicologia, né? Por conta disso eu tenho trabalhado então com comunidades quilombolas e tradições afro-brasileiras já desde o final dos anos 90, né? Lá se vão mais de 20 anos pesquisando, né? Apesar da minha ascendência teuto-rio-grandense, enfim, sempre tive um interesse muito grande na questão da musicalidade afro-brasileira, africana, né, de maneira geral, e tenho trabalhado junto a músicos, a mestres, a mestras nessa trajetória toda, né? Então eu queria fazer essa ressalva também, pedir licença a todas essas pessoas que me ensinaram, né, sobre musicalidades negras, todos esses amigos, né, desde a Escola de Samba Bambas da Orgia, onde eu fiz a minha pesquisa de mestrado no final dos anos 90, sobre processos de ensino e aprendizagem dentro da bateria da escola de samba, né? São amigos até hoje, né? Mestre Biscuim, recentemente gravou um disco comigo que a gente fez com um outro mestre recentemente falecido, o mestre Jorge da Restinga. E também saudar os amigos dos quilombos, né? Mestra Preta, do Moçambique de Osório, o Seu Diá, que eu cantei a canção que ele me ensinou, da comunidade de Casca, o Adair e sua família, que vivem aí pertinho de Cachoeira, na comunidade de Rincão dos Negros, em Rio Pardo, cujos alguns cantos vocês talvez tenham ouvido ou podem ainda ir conferir no documentário produzido pelo saudoso Rafael Bavaresco, que me entrevistou em Cachoeira em 2008, para um documentário que ele estava produzindo, quando então eu falei um pouco dessas musicalidades quilombolas, né? Então a ideia um pouco hoje é que eu fale sobre isso, né? Sobre musicalidades negras no Rio Grande do Sul, mas também continue atualizando um pouco essa discussão, pensando o que essas questões significam
para a gente, professores e professoras, né, militantes brancos e negros a serviço de uma educação antirracista, de um país sem racismo, né, de um país que a gente sonha conseguir constituir o mais rapidamente possível. Né? Então eu agradeço a atenção de vocês que estão aí assistindo esse vídeo e espero que eu possa colaborar um pouco com algumas coisas que interessem a vocês e façam sentido para vocês, tá certo? Eu vou passar agora uns slides, então vai sair a minha imagem daqui, mas vamos ver como é que isso funciona, tá bom? Já continuamos. Bem, conforme eu tinha dito, eu vou me utilizar de alguns slides para ilustrar e aprofundar um pouco essa nossa conversa, que eu chamei então de musicalidades negras no Rio Grande do Sul e a luta antirracista. Aqui nesse slide vocês têm também o meu contato de e-mail, para quem quiser continuar a conversa, e também o link do blog do projeto de pesquisa que deu origem à tese, e também o livro, né, Moçambiques, Quicumbis, Ensaios de Promessa, onde vocês podem encontrar muitos áudios, fotografias, mapas e materiais que inclusive não estão no livro, por exemplo, né? Foi um blog que eu pensei muito para ser utilizado em salas de aula da educação básica, pensando na aplicação da Lei 10.639 de ensino da cultura afro-brasileira e africana nas escolas. Aqui então a gente pode ver essa foto maravilhosa do início do século XX em Cachoeira do Sul, uma das nossas ruas principais, tomada por pessoas negras no ritual do Quicumbi. Eu tenho que agradecer aqui às amigas do Museu Municipal de Lima, que cederam esse material, e cumprimento a todo mundo que trabalha com patrimônio em Cachoeira, que tem colaborado tanto na manutenção dessas memórias, né? Se a gente aprofunda um pouco essa foto, né, a gente pode ver então esses detalhes, né, por exemplo, dos instrumentos musicais utilizados, né? Bem na frente a gente vê possivelmente o capitão de espada com uma espada, né? Mas ali circulado em vermelho, né? Um pandeiro, um tambor, né? Que tocado com baquetas, né? Bem da cultura de tradição banto, né? Sobre o que eu falarei um pouquinho depois. E uma coisa especial aqui do Rio Grande do Sul e de Cachoeira, possivelmente uma gaita, né? Muito parecida com uma gaita de botões ali sendo tocada. Já uma apropriação cultural, né? Dessa musicalidade. Eu volto um pouquinho no slide para mais uma vez a gente olhar essa foto, né? E onde a gente pode ver ali aqueles guarda-chuvas, onde vocês veem os guarda-chuvas, possivelmente embaixo daqueles guarda-chuvas estavam o nosso rei e a nossa rainha Ginga sendo protegidos. Isso é uma tradição de várias fotografias de época que a gente vê. O que impacta muito nessa foto é a força, né, dessa população negra, muito visível, muito bonita, muito bem vestida, no ritual que muitas vezes acontecia próximo ao Dia de Reis. Depois essas datas também foram mudando, né? Então eu trago aqui uma frase muito importante do professor sociólogo do José Carlos Gomes dos Anjos, que ele vai dizer que as vozes do canto marcam um tempo, o tempo dos antigos, que é o tempo da fundação do território. Né? A gente pensa às vezes que a música, os sons são coisas bastante, vamos dizer, lúdicas e simples, né? Que relação tem isso com resistência, né? Com luta, com preservação da cultura, né? E o professor dos Anjos vai trazer uma conexão que para mim passou a ser peça-chave no meu trabalho, que é a relação das musicalidades com o território, com a terra. Né? Então, na medida que esse Quicumbi está na rua, está desfilando, né? Está trazendo a sua impressionante
população negra, eles estão territorializando aquele espaço, eles estão tornando aquela rua de Cachoeira uma rua deles, uma rua negra, né? E assim, muito das lutas quilombolas têm se dado a partir das práticas expressivas, né? Então, para falar um pouquinho do que se trata, né, essa minha pesquisa, né, eu trabalhei então com maçambiques, quicumbis e ensaios de promessa, que é como se chamam aqui no Rio Grande do Sul, o que em outras regiões do Brasil são chamadas de congadas, né? Então eu dei essa expressão de sotaques de congadas, né? Porque claro, cada região, cada geografia, cada clima desse país vai gerar sotaques musicais, artísticos e enfim, de várias naturezas diferenciados, né? Então, ele era praticado, né? E em alguns lugares ainda é, né? Por africanos e afrodescendentes de língua banto, né? Provenientes de vários países, como Congo, Angola, Namíbia, entre outros, né? Então, são rituais afrocatólicos, isso é muito importante, né? Eles vão ser todas essas pessoas batizadas na religião católica, mas vão manter essa africanidade muito ali naquele lugar dos tambores, do tipo de canto, do tipo da métrica, né? Oh, que rua tão comprida, toda cheia de pedrinha, né? Essas síncopes muito parecidas com o que depois vai desenvolver o samba, por exemplo, já estavam nesses cantos que na verdade são em devoção a Nossa Senhora do Rosário, que é a santa que é mais homenageada nas congadas, mas também São Benedito, né? O Santinho Preto, sempre cantado, além de Nossa Senhora da Conceição. Também uma coisa muito importante desses rituais é a questão da coroação do rei do Congo e da rainha Ginga. Quer dizer, uma tradição que veio do continente africano e se recriou, se reconstruiu no Brasil e também aqui no Rio Grande do Sul. O Mário de Andrade, que foi um importante folclorista, pesquisador dessas tradições no Brasil no início do século XX, ele vai fazer um resumo dessa ideia, né? Então, o que seriam essas congadas, né? Um cortejo real festivo que se realizava pela coroação dos reis negros. Essa é a significação essencial, primitiva de todos esses bailados negros, um cortejo real dançado. Para que vocês saibam, eu trabalhei em 3 comunidades quilombolas do Rio Grande do Sul, comunidade Casca, na região de Mostardas, o Rincão dos Negros, aqui muito próximo de Rio Pardo, né, onde tem as gravações que foram usadas no documentário produzido pelo Rafael Bavaresco, e no Morro Alto, em Osório, né, com a comunidade que hoje já vive na cidade. E fui parar em Cachoeira no momento seguinte, já mais no final da pesquisa, em busca dessa rede de congadas, né, para mostrar o que era essa força, né? Então, eu fui encontrando documentos, né, de várias, às vezes um documento policial na cidade de Rio Grande, por exemplo, pedindo uma rainha Ginga de Rio Grande pedir autorização para a polícia para poder fazer o seu quicumbi, o seu ritual de quicumbi, né? Pelotas, a gente tem muito forte as tradições das charqueadas, então os grupos congos no carnaval, né? Osório tinha então maçambiques e também quicumbis. E Porto Alegre, as famosas festas do Rosário, né? Tudo isso remetendo a essas tradições de congos e congadas, né? Então a gente também tem documentos que falam de ternos de congadas em Santo Antônio da Patrulha. A gente também vai ter quicumbis na região de Rincão dos Negros, e foi aí que eu cheguei na nossa cidade, Cachoeira do Sul, através do Rio Jacuí. Se a gente continuasse essa pesquisa, Rio Jacuí para o interior, certamente a gente descobriria outras notícias sobre quicumbis e maçambiques. Infelizmente, não tive fôlego dessa continuidade. É um projeto que pode, né, se continuar, né? E toda essa região ali no entorno da Lagoa dos Patos, né, com grande presença dessas musicalidades, né? Então, circulação de pessoas que transitavam
nessas localidades, semelhanças entre cantos que eu achei em várias dessas localidades, e instrumentos musicais, né, que também tinham, né, como os tambores, como as recas de taquarinha, né, que parecem um reco-reco. Então foi assim que eu fui descobrindo, né, essas relações, né, que foi mostrando essa presença negra no Rio Grande do Sul, né? A gente passou rapidinho ali por um slide, vou tentar voltar, mas não tem problema, não tem problema. Então estamos aqui, certo? Bem, eu cheguei em Cachoeira do Sul através também dos dados sobre este mestre, né, chamado Luiz Cristino Ferreira, o mestre Lula, capitão do terno de Moçambique de Osório, nos anos de 45, que era também capitão de Quicumbi, né? E aí, conforme o Dante de Laetano, ele vai dizer, né, que ele é Luiz Cristino é uma segunda geração de negros livres, seus avós foram escravos em Maquiné, e havendo o mesmo nome do rio, enfim, falando um pouco da região do Maquiné, da Lagoa dos Quadros, né? Mas aí está o mestre Lula, né? Essa foto linda, esse homem mais à frente, não é? E conforme essa fotografia, que é feita pela Mary Rowe em Osório, nos anos 46, ele vai então desfilando e cantando, né? E aí a gente vê então esse terno de Moçambique, né? Então foi assim, né, que eu fui parar em Cachoeira do Sul, né? Que foi inevitável cruzar as informações sobre os quicumbis de Cachoeira do Sul com outros dados do mestre Lula, né? Que é um quicumbizeiro que vai se tornar capitão de Moçambique em Osório, né? E aí, no outro livro importante da professora Dulce Lamas, consta isso, né? Luiz Cristino Ferreira, 56 anos à época, natural de Cachoeira, né? Que aí foi a conexão com Cachoeira do Sul, agricultor, consta em sua ficha, toma parte nos folguedos dos Congados, nos quais foi iniciado pelo avô há 30 anos, capitão da Congada, chamada na localidade de Terno de Moçambique. Mais uma foto dele aqui, muito linda, ele sempre sorridente, não é? Essas fotos são uma história à parte do meu trabalho de pesquisa, né? E então esses dados todos que foram reunidos por esse pesquisador, professor Luiz Heitor Corrêa de Azevedo, que veio ao Rio Grande do Sul e fez essas gravações, essas fotografias, né? Então trazem essa informação que o mestre Lula era de Cachoeira, que foi iniciado pelo avô 30 anos antes, né? O que nos remete a cerca de 1916, né? Então a gente pensa que aquela foto do Moçambique, aliás, do Quicumbi, que a gente viu ali em Cachoeira, é dessa época, talvez um avô de Lula estivesse ali naquele ritual, né? E então, mesmo que iniciado pelo avô no Quicumbi já adulto, com cerca de 26 anos de idade, é bem possível que seus pais em Cachoeira do Sul fossem dos Quicumbis, né? E talvez Lula tivesse nascido em Cachoeira por volta de 1890, né? Então são inferências, são hipóteses, né? Mas que mostra também essa rede de quanto também essas pessoas circulavam, né? E aqui só para lembrar mais uma vez, né, dessa grande circulação de pessoas, né, por esse Rio Grande do Sul aí. E aí eu vou ir me encaminhando para o final, né? Trago aqui uma citação, mais uma foto do mestre Lula, né? Mais uma citação que eu acabei perdendo ali. Bem, aqui mais uma foto linda, né? Do Moçambique de Osório. Ali a gente pode ver também o guarda-chuva, né? Onde embaixo se encontra o rei do Congo, a rainha não está nessa foto, né? Mas eu trago essa citação que demonstra bem a dificuldade que a gente percebe até hoje, né? Isso é uma carta do professor folclorista Enio de Freitas e Castro, a Luiz Heitor Corrêa de Azevedo, que estava vindo para o Rio Grande do Sul muito interessado na questão das musicalidades negras, e o professor escreve, né? Temos que orientar mais os trabalhos
para o que for genuinamente rio-grandense. Essa questão dos negros talvez não esteja neste caso. Segundo me declarou o secretário da Educação, o seu ideal é a defesa da cultura luso-brasileira. E por estar a pesquisa de folclore proposta dentro deste ideal é que ele aceitou. Enfim, depois de iniciados os trabalhos, poderemos ver o que mais convém. Então vejo que já nessa época, né, nos anos 40, a gente sabe isso muito bem, não é? Era já negada, né, toda essa historicidade da importância da presença negra, da cultura negra no Rio Grande do Sul. Por sorte, esses pesquisadores não seguiram as ordens do secretário da Educação à época e fizeram gravações de congadas em Osório, fizeram fotografias e também gravaram rituais religiosos afro de batuques, né, que se chama a religião afro aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que são preciosidades, né, hoje aqui novamente, então, mais uma foto, né, das congadas de Osório, e eu termino, então, com essa foto que parece que não tem nada a ver com quicumbis, maçambiques, né, mas eu fui uma das pessoas que participou da escrita do memorial para propor o honoris causa para a cantora Elza Soares, na URGS. Ela recebeu esse título no ano passado, né? E eu finalizo assim para dizer o quanto, né, todas essas musicalidades que foram vistas no final do século XIX e século XX como folclore desembocaram em musicalidades de pessoas negras, né, ligadas ao samba, ligadas à música popular de todas as maneiras possíveis, né? E hoje estão aí cada vez mais sendo reconhecidas, né? Então eu termino aqui pensando nisso, né? Pensando nesses tempos que toda essa tradição de congadas nos trouxe para uma musicalidade riquíssima afro-brasileira, sem a qual a gente não teria a bossa nova, a gente não teria tantos outros movimentos. E agora eu fecho mais um pouquinho com uma conversa fora aqui dos slides. Bem, depois de falar com vocês um pouco sobre essa minha trajetória de pesquisa com musicalidades afro-brasileiras, né, eu queria dizer para vocês alguns materiais, inclusive a gente tem na Biblioteca de Cachoeira, mas é possível conseguir em outros lugares. O livro sobre o Bambas da Orgia saiu em 2004 pela editora da URGS. Infelizmente eu estou sem nenhum exemplar em casa para mostrar a capa para vocês, mas eu vou encaminhar um card, alguma coisa que a gente possa colocar na internet. Depois a pesquisa de doutorado se transformou nesse livro aqui, com o auxílio da FUNAT ele foi publicado, né? Maçambiques, Quicumbis, Ensaios de Promessa, Musicalidades Quilombolas do Sul do Brasil, né? Que foi um livro que me ajudou bastante, né? A levar essa mensagem para outros lugares daqui, de que as pessoas ainda pensam que o Rio Grande do Sul é um estado de pessoas, somente pessoas brancas, né? Pessoas de origem alemã, italiana, e esquecem esse grande contingente de pessoas negras que vive aqui e que construiu esse estado, né? Que construiu essas edificações, que construiu a nossa agropecuária, que construiu inclusive os primórdios das nossas indústrias e que tem sido fundamental agora para rever o nosso pensamento intelectual, crítico, né, se tornando professores, professoras, filósofos, intelectuais, poetas como Oliveira Silveira e tantos outros gaúchos que a gente poderia citar. Na área da música, esse número é imenso, né? Várias pessoas de grande importância, né? E quero falar também, esse é um livro que foi distribuído para CEPIR de Cachoeira, que deve ter nas bibliotecas também da cidade, sobre o ensaio de Promessa de Quicumbi, da região ali também de Mostardas. Esse aqui eu tive a oportunidade de fazer a gravação de um ritual que durou uma noite inteira, né? 14 horas de ritual, começando quando o sol se pôs, terminando quando o sol amanheceu. Eu fiquei segurando, fui uma das pessoas que ficou segurando a vara de
de microfones para a gravação do ritual. Então é um material bem interessante para quem quiser. E vou comentar esse aqui, que depois eu vou também disponibilizar para vocês. Mestre Jorge, essa pessoa com esse sorriso maravilhoso, infelizmente faleceu no ano passado, mas antes disso a gente conseguiu fazer esse disco através da URGS, é um disco de distribuição gratuita, enfim. Seu Jorge sempre foi músico, cantou em vários lugares da cidade de Porto Alegre, mas sempre teve que ter outras profissões, né, para poder sustentar a família. Ele teve muitos filhos, né? Mas a gente fez esse disco aqui em colaboração com o seu Jorge e a sua banda, né? E estudantes e professores da URGS, né? Então foi um trabalho realizado num projeto que eu acho que é das coisas que mais tem me alegrado nesse momento, que é o projeto da disciplina Encontro de Saberes, que é uma disciplina cuja ideia foi criada nos anos 2010 aproximadamente, pelo antropólogo e etnomusicólogo José Jorge de Carvalho, professor da UNB, e que visava justamente como um reflexo ou como uma consequência das políticas afirmativas de cotas no ensino superior, também inserir mestres e mestras de saberes populares e tradicionais como professores em ambientes legitimizados, né, como a academia, como as universidades, como as escolas, né? Então, desde 2016 na URGS, a gente já teve mais de 500 alunos, quase 20 mestres convidados, e são mais ou menos 15 ou 16 professores de várias áreas, né, das artes, da música, da saúde coletiva, da história, da antropologia, da museologia, que mais? Da geografia, né, que vem trabalhando coletivamente, né, nessa transformação social desse lugar de saber da universidade. Então, continuando essa ideia da disciplina Encontro de Saberes, ela tem sido de fato uma busca, né, de relativizar esses conceitos, né? A gente vai dizer então essas epistemologias, né, consagradas da universidade, mas que a nossa universidade brasileira e na América Latina em geral tem sido uma universidade eurocêntrica, né, baseada nos valores europeus, quer dizer, foi construída, né, com a imagem das universidades eurocentradas, mas também mais recentemente norte-americanas, né? Então essa ideia do que se tem falado muito hoje sobre decolonizar o conhecimento, né? Quer dizer, pensar o conhecimento desde outros lugares epistemológicos, de outros saberes, né? Então a presença desses mestres tem o sentido de tornar as universidades um lugar de maior multiplicidade de conhecimento, né? Um lugar de pluriepistemologias, né? Então, como eu disse antes, como um reflexo dessa política de cotas para estudantes, agora ter também a presença desses saberes, né? De mestras indígenas, quilombolas, ministrando aulas e ensinando a nós, professores, e a esses estudantes. Então isso eu acho que é uma coisa muito importante, né? Que o que está acontecendo, que é uma revolução, que o movimento negro está batalhando muito e cada vez está mais forte, né? Especialmente nesse momento de pandemia, acho que isso está vindo com muita força, né? É que os próprios pessoas, negros e negras, quilombolas, indígenas, falem sobre as suas vivências, os seus saberes, as suas demandas, as suas lutas, né? Os seus conhecimentos, né? Eu nesse momento ainda estou aqui, né, falando em nome deles, né? Mas o próximo passo, quer dizer, o passo que está se constituindo, é cada vez mais a voz desses mestres e mestras serem a voz dos protagonistas desse saber, né? E vocês devem estar acompanhando muitas lives que estão acontecendo, né?
com grandes intelectuais indígenas, dentre eles posso citar algum, por exemplo, Ailton Krenak, né? Das musicalidades quilombolas e dos saberes quilombolas, por exemplo, o mestre Nego Bispo, né? O mestre Antônio Bispo dos Santos, um grande intelectual quilombola do Nordeste do Brasil, com a presença de muita gente também aqui do Sul, né? O Afro-Sul Odomodê tem sido um lugar, um ponto de cultura, um lugar de explosão, né, desses conhecimentos, né? Várias entidades aqui no Rio Grande do Sul, mestres de religião como o mestre Babadiba, né? Tantas pessoas fundamentais para essa transformação do nosso pensamento brancocêntrico e eurocentrado. Né? Então eu quero mais uma vez agradecer a intenção da Nathalie de me convidar para esse momento. Quero me colocar à disposição para continuar esse diálogo. No PowerPoint tem o meu e-mail lá, vocês podem se sentir à vontade de me escrever para a gente continuar essa conversa e desejar que a gente possa viver no próximo momento uma sociedade realmente não racista, né? Uma sociedade que realmente respeite a diversidade das pessoas, né? Que a polícia haja a favor de todas as pessoas, independente da cor de suas peles, né? E é isso que a gente espera. Então, vamos que vamos, fique em casa e vamos seguir nessa luta, nesses estudos, nessas aprendizagens. Um abraço!